Deputado federal Nereu Crispim de Canoas, o deputado está preocupado aí com os preços da gasolina. Deputado, onde é que nós vamos parar com esses preços da gasolina e do gás aí que sobem todos os dias? Bruno, primeiramente quero agradecer aí a participação aí, o convite, para falar desse tema hoje que está atrapalhando a vida aí dos brasileiros, principalmente aqueles que mais precisam, né? As pessoas hoje que estão em função desse problema de inflação e esse problema com a economia aí, tendo que se virar para conseguir passar os seus dias aí, todo dia matando um leão, né? O preço do gás de cozinha acima de R$100, gasolina acima de R$7, o preço do diesel aí, a exorbitância que atrapalha aí o preço do feijão, do arroz, enfim, de toda uma cadeia produtiva aí, o Brasil anda sobre rodas, né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, composta por 272 deputados federais, 22 senadores, e desde que eu me elegi, todo mundo sabe, eu vim do setor de transportes, nunca tinha sido político, nunca tinha ocupado cargo público algum, então eu não tenho, vamos dizer assim, rabo preso ou compromisso com qualquer ideologia partidária, tecnicamente, a não ser um compromisso em realmente trabalhar para melhorar a vida das pessoas e trazer um pouco de tranquilidade hoje. Eu era da iniciativa privada, eu tinha um CNPJ, né, sempre digo, eu era da sofrência, estava lá naquele ganha-devolve. E realmente, hoje, com essa política de preços da Petrobras, que vem desde 2016, com aquele PPI, que foi sacramentada depois pelo governo Temer, né, a chamada MP do trilhão, aonde hoje essa política de preços da Petrobras, ela só beneficia o lobby dos importadores, os bancos e os investidores da Bolsa de Valores. Nós não somos contra o capital, não somos contra a atividade financeira, econômica, mas nós temos que entender que tem algo errado, porque o nome já diz, né? Petrobras, o petróleo é nosso. Então, se você tem petróleo, tem refinaria, o que você faz? Deixa as refinarias ociosas, entrega elas a preço de banana para o capital estrangeiro, exporta, né, petróleo com poucos impostos, compra tudo pagando em dólar. Esse modelo realmente é para acabar com a economia brasileira, voltar à inflação. E essa política de preços hoje da Petrobras, ela só está trazendo miséria, desigualdade e fome. Eu sempre digo, o Brasil está com fome. Inclusive ontem, através de uma proposta ativa, parece que o governo federal botar simplesmente uma cortina de fumaça, né? Porque o real problema hoje dos preços dos combustíveis no Brasil e o gás de cozinha é o PPI, esse sistema atrelado ao preço do barril do petróleo e a variação do dólar realmente não se justifica, porque se nós somos autossuficientes, os custos de brasileiro de produção, eles são em reais, e nós somos atrelados a preços de variação de dólar e de um barril de petróleo, isso, na realidade, só traz benefícios para o capital estrangeiro. Hoje, o Brasil é um paraíso fiscal para as petrolíferas. Se houve, com o advento do pré-sal, inclusive, aumento de produção e diminuição nos custos, como é que o brasileiro continua pagando cada vez mais caro o preço do gás de cozinha, o preço da gasolina e o preço do diesel? Não se justifica. Está faltando transparência do governo federal hoje e quem comanda a Petrobras em relação à composição dos preços dos combustíveis. Inclusive, dados de alguns economistas da Petrobras e Associação de Engenheiros, hoje, a Petrobras, o custo de produção dela chega pela produção em torno de... O custo lá do petróleo bruto, em relação a um litro de combustível, litro de diesel, parece que é em torno de 90 centavos de dólar, algo desse tipo, e ela bota 200% em cima. Não existe no mundo ninguém que produza petróleo que tenha essa exorbitância. A Petrobras,
Inclusive, ontem participei de uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para tratar da minha PL 750/21, que cria um fundo de estabilização. Esse fundo é um fundo soberano, ele acaba nivelando os preços para que eles não subam. Esse método de criação de fundo existe na maioria dos países do mundo e realmente no Brasil não tem nenhum dispositivo que venha a fazer algo que venha a frear esse aumento brusco semanal dos preços dos combustíveis. Ainda sobre isso, deputado, o senhor falou que a gasolina está em R$7, o gás em R$100. Pelo que o senhor tem conversado aí, tratando com esse projeto, aonde é que nós devemos chegar até o final do ano? Em que preço a gente deve chegar? Olha, pelo que está se vendo, né, o preço do gás vai chegar, acho que a quase R$200, e a gasolina certamente deve chegar a quase R$10. O que se tem que se entender é que é o seguinte, os impostos, claro que tem que se discutir as alíquotas de impostos, mas hoje os impostos dos combustíveis, eles são uma alíquota, eles aumentam quando aumenta o dólar e o preço do barril de petróleo. Com essa proposta, inclusive, que está lá na Câmara, que foi votada ontem, que eu votei contra, a redução se dá, num primeiro momento, em torno de 8%. Em questão de 20 dias, 30 dias, esses 8% já vão ser então, se você tem um índice que não é atrelado aos custos internos brasileiros, você tem um custo que está baseado em outros índices que não compõem a realidade da economia brasileira, esses 8% vão ser engolidos logo, logo. Você pode, inclusive, zerar o ICMS nos estados que logo, logo, em questão de 60, 90 dias, com o aumento do dólar e do preço do barril de petróleo, vai ser engolido. Então, o problema não é o ICMS. O problema hoje do preço dos combustíveis do Brasil e do gás de cozinha é o PPI, é essa política mentirosa do governo federal em relação aos preços dos combustíveis. Tá? A falta de transparência que compõe. Não é nem o preço. Hoje, os postos de combustíveis, os donos de postos estão morrendo. Os caminhoneiros do Brasil hoje, eles saem com uma carga daqui do Rio Grande do Sul para São Paulo, para o Nordeste, no meio do caminho sobe o preço do diesel, ele já é engolido, o custo dele lá em torno de 20%. Então, realmente, nós temos que garantir que o preço do petróleo, que primeiro sejam refinados, as refinarias brasileiras hoje estão ociosas, elas estão produzindo somente em torno de 30%. Desse modelo que existe hoje, baseado nos preços de importação, porque é como se fosse assim, ó, você tem 70%, 80% produzido no Brasil, eles vão lá e importam, só para a pessoa entender, importam 20% e esses 20% definem o resto dos outros 80% do preço. Então, a lucratividade da Petrobras é absurda e, na realidade, essa lucratividade que deveria se transformar em benefício social para a população brasileira, não, ela se transforma em benefício para os aplicadores das bolsas de valores, para os bancos e para as petrolíferas como a Shell, que não paga nenhum imposto no Brasil através daquelas MP do trilhão de isenção. E o senhor propõe a criação de algum imposto? De onde é que vai sair o dinheiro para esse fundo? Como é que funciona? O fundo seria criado a partir da cobrança de impostos a partir da exportação do petróleo bruto, que hoje vai embora, ele é surrupiado por essas petrolíferas e por esse projeto de isenção de impostos que foi lá de 2016 e depois sacramentado pelo governo Temer, que não cobra impostos das petrolíferas. Quem pagaria, então, são as petrolíferas que estão comprando. Exatamente, as petrolíferas que estão comprando, que hoje têm isenção de impostos. O senhor vem do setor de transportes, né? Como é que isso afeta a cadeia? Para a pessoa entender, como é que esse valor que sobe chega nela depois no arroz, no feijão, no gás, enfim? Na realidade, como o custo do transporte, como eu disse, o Brasil anda sobre rodas. Então, no momento que, vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado, eu tenho, por exemplo, um conhecido que planta pera lá numa cidade aqui da Serra, ele traz para a Ceasa. No momento que ele abastece o caminhão para trazer essas frutas aqui para a Ceasa, logicamente que vai aumentar o custo dele. Então, aumenta o preço
da fruta. Aumenta o custo do transporte, aumenta o preço do diesel e assim sucessivamente para todas as outras cadeias produtivas que existem. Transporte de material de construção, o transporte de produtos para a indústria, o transporte do agronegócio e assim por diante. Então, inclusive, essa inflação que hoje está aí, parece que é em torno de mais de 10% nos últimos 12 meses, ela é mascarada. Então, na realidade, existe uma política hoje mentirosa da Petrobras em relação ao preço dos combustíveis, tá? E ela, na realidade, ela não beneficia a população brasileira, ela só beneficia as petrolíferas que vêm aqui retirar o petróleo do pré-sal e não pagam impostos através daquela medida provisória. É só você botar aí na internet, no Google, bota ali, MP do trilhão. Vai estar lá escrito exatamente o que acontece hoje com a surrupiação das riquezas do Brasil que vão para o exterior e não pagam impostos. O senhor vem há muito tempo aí do iniciativa privada, como o senhor falou, o pessoal que paga e depois tem que devolver o dinheiro. O que deu no senhor para entrar na política? Eu, na realidade, nunca tinha pretendido entrar na política, eu nunca ocupei cargo público, nem tinha concorrido a nenhum cargo eletivo. Todo mundo sabe da minha história, para alguns que me conhecem, eu tive o advento de 2 assaltos em saidinha de banco na minha cidade, aqui em Canoas, e tive também equipamentos roubados, como caminhão, né? E num desses eventos de roubo de caminhão, houve um evento de eu ter sido, na confusão, atropelado, fiquei um bom tempo aí me recuperando, né? Tenho 6 pinos e uma haste na perna direita, e naquele momento eu achei que eu tinha que criar uma solução para mim e para as pessoas que me rodeavam, tentar transformar realmente a política no Brasil, com seriedade. A gente sabe da dificuldade que é de fazer a política, mas ela tem que ser valorizada. Existe esse problema das fake news, que tentam te desmobilizar, tentam agredir o teu caráter. Nós estamos lá com vários projetos, inclusive para punir essas pessoas que produzem esse tipo de informação falsa nas redes sociais. Eu não sou a favor, eu sou a favor da liberdade de opinião, liberdade de expressão, mas o que essas pessoas fazem é crime. O que eles fazem nas redes sociais, eu sempre digo que hoje essas plataformas digitais são uma arma raspada para cometer crime. Inclusive agora nós estamos vendo como lá na Austrália, Alemanha, inclusive agora essa funcionária do Facebook que se manifestou lá no Congresso americano, sabendo como é que essas plataformas digitais elas atuam. Para elas, pregar o ódio e a violência é o que traz curtida, é o que traz ibope para elas. E isso aí tem que ser combatido e certamente, agora, inclusive, após essa CPI que está lá do Covid, inclusive eu vi uma entrevista de um dos relatores e da presidente que no final do relatório eles vão colocar um apanhado de todas as legislações propostas dentro do Congresso Nacional para combater esses crimes cibernéticos, esses crimes contra a democracia brasileira, esse rótulo de publicar mentiras sistematicamente a maior quantidade de vezes para que ela se torne uma verdade. O senhor fez uma campanha muito próxima do presidente Jair Bolsonaro e depois o senhor se afastou e se tornou um crítico dele, na verdade. O que aconteceu nesse meio do caminho? Veja bem, eu fiz uma campanha a favor de um projeto, aquele projeto Muda Brasil, Muda de Verdade, que falava de liberdade econômica, de fazer negócios com todos os países do mundo, independente de ideologia política, aquele discurso dizendo que uniu o Brasil, que o Brasil estava dividido, enfim, uma série de coisas, inclusive combater a pobreza, a desigualdade e a miséria, quando na realidade eu vejo hoje que muitas pautas dessas foram deixadas de lado para fazer o que todos os outros sempre faziam antes, conchavos políticos. E isso aí eu não posso aceitar. Eu sempre digo, eu sou quase que meio independente, né, em relação a isso, não tenho medo de manifestar, agora mesmo, dia 7 de setembro, quando daqueles atos antidemocráticos, a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros não se furtou, ela se manifestou a favor das instituições, inclusive desmobilizando pessoas que se diziam representantes dos caminhoneiros, representantes da categoria dos transportadores, elas não faziam parte da categoria, estavam lá, na realidade, servindo de bucha de canhão para um projeto autoritário, e a gente sabe o que deu. Também, eu acho que nós temos que ser pragmáticos em relação ao ministro Paulo Guedes, que hoje, inclusive, ele
Ele acredita tanto no Brasil que ele aplica o dinheiro fora do Brasil, né? Então, já tem algo muito estranho. Quando, na realidade, hoje as pessoas mais carentes, são mais de 20 milhões hoje de pessoas que estão quase que passando fome, elas estão comprando osso, né? E quando deveriam comprar carne, e o presidente vai fazer churrasco no final de semana, mostrando, inclusive, nas redes sociais. As pessoas estão precisando, eu digo sempre, o Brasil está com fome. Eu não posso me furtar de manifestar, então eu não estou contra o presidente, eu estou a favor do Brasil. Eu, durante os 2 primeiros anos de mandato, eu votei 95% das pautas com o presidente Bolsonaro. Só que eu não posso ser a favor e idolatrar uma pessoa. Eu tenho que idolatrar um projeto para o Brasil, um projeto que resgate cidadania, um projeto que traga tranquilidade para as pessoas, dê oportunidade de trabalho. Eu não sou a favor desses, inclusive, movimentos religiosos, que me perdoem os evangélicos, que hoje parece que o padrão de caráter, o padrão de cidadão brasileiro é ser evangélico. Então, na realidade, estão tentando dividir as pessoas. Então, já mudou o discurso do projeto Muda Brasil, Muda de Verdade. Quero unir o Brasil, nós estamos dividindo. Eu sou contra os extremismos, tanto de esquerda quanto de direita. Nós temos que ter, inclusive, às vezes, mas isso aí é isentão. Não, nós não temos que usar essa palavra. Nós temos que conciliar o Brasil, fazer políticas que venham tirar as pessoas da pobreza. Eu vou de carro para Brasília, eu não vou de avião, as passagens aéreas estão muito caras, estão 4, 5 mil reais, e eu vou de carro, conheço as estradas, viajei durante 15 anos por esse país, e eu paro no meio do caminho, paro em várias cidades, converso com os caminhoneiros dos postos, e eu vejo lá, às vezes, caminhoneiros autônomos que trabalham há 40 anos, estão dirigindo um caminhão, e esse tipo de pessoa, tipo de brasileiro, teve que vender a sua casa para pagar as contas, vender o seu carro, chega às vezes a rodar com um caminhão, um pneu tem que rodar 150 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, está rodando 400 mil quilômetros, não consegue nem comprar um pneu. E mais ainda, temos essa política hoje, inclusive de um desrespeito com o cidadão brasileiro, onde o ministro Paulo Guedes, inclusive, incentivou as pessoas a utilizarem lenha para cozinhar, porque não tem dinheiro para comprar um gás de cozinha. Então, aqui, em relação a dizer que eu estou contra o presidente ou a favor do Brasil, independente de quem seja. Se alguém tiver um projeto que venha melhorar a vida dos brasileiros, tirar essa miséria, essa desigualdade que tem aí, a gente passa na beira das rodovias, aqui em Canoas, na Grande Porto Alegre, vê a construção de subhabitações, pessoas, às vezes, que não têm mais como pagar uma prestação da sua casa, está tendo que invadir um terreno e construir um barraco, uma subhabitação, para conseguir acolher a sua família. Então, esse discurso de que eu sou contra o presidente, ele não é válido, eu sou a favor daquelas pautas que não sejam cumpridas. Quem tem o fascínio e idolatria por uma pessoa, que fique com ela. Eu tenho idolatria e fascínio pelo meu país. E o senhor que está lá em Brasília, agora as movimentações, já estamos aí há menos de um ano da eleição, já que nós estamos falando sobre política, queria que o senhor trouxesse aqui para a população de Canoas como é que está esse bastidor de Bolsonaro e Lula. Tem terceira via? Não tem? Como é que o Congresso está se movimentando nesse sentido? Olha, eu nem gostaria de falar em relação à esquerda, direita, ou então Bolsonaro, Lula. Eu acho que o Brasil tem um histórico do antes e do depois, tanto de um quanto de outro. Elas têm que ter serenidade e o ano que vem votar em políticos que estejam comprometidos com ações de combate à miséria, combate à desigualdade, combate à fome e combate às mudanças climáticas, que nós estamos vendo o que está acontecendo por esse país, vamos dizer assim, a crise hídrica que hoje nós temos aí por não termos energia, e isso aí são efeitos das mudanças climáticas, esse desmatamento desenfreado na Amazônia, que não se justifica. Nós temos, sim, que ter uma política envolvida com o que o mundo pensa, porque hoje as nossas fronteiras não se protegem mais das mudanças climáticas. Então, essa luta desenfreada, dizendo, inclusive, que o agronegócio, conforme a ministra Tereza Cristina falou, que desde o ano de 1970 ela cresceu 400% a produção de grãos, mas eu não sei, ela está alimentando o mundo e está esquecendo de alimentar os brasileiros. Perfeito. Deputado federal de Canoas, pelo PSL, Nereu Crispim.
Muito obrigado pela entrevista, deputado. Ok, um grande abraço a todos aí e tenham uma boa semana. Bom trabalho para o senhor. Histórias como essa você acompanha no Entre Linhas, projeto da agência GBC, sempre no YouTube e no Facebook. Até a próxima.